Boa noite. Boa noite. Gostaria, primeiramente, de agradecer por mais um convite, por mais essa oportunidade, de trabalho. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para falar sobre Cristo Consolador. Esse aspecto do Cristo de consolação, que o Cristo é tão grande que muitas vezes a gente olha por diversos ângulos. E a gente olhar sobre esse ângulo do Consolador, ele é muito importante nesses momentos difíceis que a gente está passando no mundo. A gente passa por um momento muito difícil no planeta Terra, onde a gente presencia muita dor, muito sofrimento. A gente vê por meio das guerras, por meio da violência. A gente tem tido notícias de pessoas passando por problemas psicológicos, problemas de depressão, tentativas de suicídios efetivamente se consumando. A gente tem presenciado isso não só no noticiário, mas também no nosso círculo de convívio, e também nas reuniões mediúnicas, onde a gente tem a oportunidade de atender os irmãos que estão no plano espiritual, e a gente tem percebido realmente que isso tem se intensificado e que cabe a nós também, que estamos aqui na Serra do Cristo, trabalhar nessa questão do consolo, da esperança, que é muito importante. E o que causa também para a gente bastante perplexidade é o fato de muitas pessoas que passam por momentos difíceis são pessoas também que já têm o conhecimento do Evangelho e do Cristo. Às vezes a gente vê pessoas religiosas. Recentemente vimos na mídia relatos de religiosos de destaque na igreja passando por momentos difíceis. A gente tem visto também irmãos também da própria caminhada espírita, e muitos deles também trazendo depoimento nas reuniões mediúnicas, mostrando que, apesar de conhecer o Evangelho, ainda passam por situações difíceis. E a pergunta que a gente faz é por quê? Por que mesmo depois de 2000 anos, mesmo depois de a gente ter o conhecimento, muitas vezes a gente ainda passa por situações, vamos dizer assim, de sofrimento excessivo, porque a dor, a gente estuda na doutrina espírita que ela é uma consequência, ela é uma colheita de resultado de um plantio inadequado, seja nessa existência, seja em outras existências. Mas o sofrimento, ele tem uma parcela que depende de nós. Às vezes, para a mesma situação, existem pessoas que passam por uma situação melhor e outras pessoas que passam por uma situação equivalente de uma forma muito ruim. E a gente tem visto que mesmo pessoas que têm conhecimento do Evangelho têm passado por situações que realmente talvez não precisaríamos passar. Então nós vamos explorar um pouco isso também. E quando a gente pensa em Jesus, no seu aspecto consolador, antes mesmo de ele encarnar aqui no nosso mundo, ele já tinha o seu efeito consolador. Porque os profetas, lá no Velho Testamento, eles já faziam referência ao caminho do Messias,
aquele Messias que prometia esperança, que prometia um futuro melhor. Aquilo fazia bem para aquele povo, a saber da vida do Messias. Aquele Messias, ele vinha para uma nova aliança com Deus, falando com Jeremias. Ele veio mediar essa relação do povo com Deus. Ele vinha trazer um reinado de sabedoria, de paz, de justiça e libertar o povo dos inimigos. E até hoje, nos dias atuais, nós, dos povos e muitas pessoas, e muita gente de nós, cristãos, insistem em buscar o inimigo externo, seja nação, sejam entidades que ainda estão focadas no mal, e esquecem de trabalhar no inimigo que está dentro de nós. São as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas más tendências. Então, desde essa época que a influência de Cristo tem nos proporcionado consolo e esperança. A vida do nosso mestre, nós vamos explorar um pouco a passagem, os ensinamentos, os exemplos que ele nos deixou, e por meio do Consolador prometido, a doutrina espírita, os espíritos superiores nos esclarecem, no livro dos Espíritos, mostra a misericórdia e a bondade e o planejamento maior que Deus nos proporciona, onde Kardec pergunta dos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então, quando a gente fala em guia, o que é o guia? É aquele que já conhece o caminho. É aquele que sabe aonde, o que fazer, onde ir, onde não ir, e já conhece. Imagine se você tiver que ir para um país, a China, que você não conhece nada, você chega lá totalmente desorientado. Vai ser difícil. Então, Jesus, os superiores do momento, ele é guia e modelo que é a referência para que a gente possa nos espelhar nos nossos pensamentos, nos nossos atos. E nesse aspecto de guia, ele já havia nos alertado lá no Sermão da Montanha, no Evangelho, o sermão escatológico, lá no Mateus 24, que ouvireis guerras, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. Isso é, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. E muitos irmãos de fé cristã falam que é o fim do mundo, o apocalipse. Pelo velado do milênio, muitas pessoas se despediram, se prepararam, achando que ia ser o fim do mundo. E o fim aqui não é o fim de finalidade. Então, muitas vezes, é necessário que o escândalo, que a dor, que as situações aconteçam, para que, muitas vezes, aquelas pessoas, para que o bem permaneça. Muitas vezes, Deus, em nossa vida, para colocar um contraste, para que a gente possa dar valor, que a gente possa perceber, e muitas vezes que a gente possa dar valor diante da dificuldade. E continua, ele diz, e este Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, qual que é a avaliação, o raciocínio que a gente pode depender dessa passagem? E a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, diante das dificuldades. Muitas vezes nós precisamos passar, mas que, onde que é o fim? Qual que é a finalidade? O testemunho. O testemunho. O que é o testemunho? É quando você tem uma dificuldade. Você tem o hábito de agredir as pessoas, por exemplo, de forma verbosa. Você é agressivo com as pessoas. Então, qual que é a consequência natural? Não também vai explodir. As pessoas se afastam de você. E é comum que essas pessoas tenham solidão, que pode desencadear, ou distúrbios psicológicos, sofrimento. E muitas vezes a pessoa precisa passar por essa situação para poder despertar, não entender que é importante tratar as pessoas com respeito, com carinho, com doçura, com tudo aquilo que o Evangelho nos ensina.
Então, muitas vezes a pessoa, depois que ela aprende, muitas vezes de valor, nessa ocasião ela vem dar uma testemunho. Então, nesse sermão profético, ele tira uma lição que é para o nosso aprendizado, que dessa forma a gente pode unir esperança e confiança de que essas coisas vão passar, mas que é importante que a gente aprender e a gente avançar no nosso aperfeiçoamento. E falando também da presença, todo o legado que Jesus deixou para nós, um dos principais ensinos é o sermão da montanha. Né? O próprio o grande pensador falou que todos os livros religiosos fossem perdidos e só restassem na montanha, a humanidade estaria salva. E ele não era nem cristão, né? A gente conhece essa passagem. E isso é importante a gente pensar. E cada vez que a gente estuda, a gente olha, existem várias perspectivas, vários pontos de vista sobre a mesma coisa. E isso é uma coisa muito bonita que eu cheguei, que a doutrina espírita nos possibilita, que a gente possa criar um ponto de vista sobre os ensinamentos de Jesus. E um deles que a gente vai fazer uma reflexão rápida, né, como é que começa lá no Evangelho de Mateus? Assim, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque eles são o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. E aí, pesquisando sobre o significado de bem-aventurados, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir ou de ouvir essa referência, bem-aventurados ele deriva do grego. E a palavra original, o idioma original que Jesus falava na época, era o idioma comum, que era o aramaico. E a palavra bem-aventurados, ela se deriva, ela significa lá no aramaico, achei. E achei, na tradução ao pé da letra, significa avançar, marchar, seguir. Então, quando a gente aplica essa palavra, as bem-aventuranças, ela passa a fazer um pouco mais de sentido. Porque como é que se fala assim? É feliz quem chora. Mas como assim é feliz quem chora? Quando você aplica esse sentido original, que é avança, marcha, avança quem chora, que alcançará consolo. E o avançar é avançar no caminho que Jesus ensinou. Seguindo as orientações de Jesus. Porque as situações difíceis, elas vão passar. E se você marchar, perseverar, tiver confiança, tiver fé, esperança, que tudo passa, que essas situações, elas servem para que você possa dar um testemunho, você vai unir forças para poder prosseguir. Então, marche se você está com dificuldade, porque o consolo ele vai chegar. E quando você amplia o seu ponto de vista, que a doutrina espírita nos incentiva, nos mostra que nós temos espíritos imortais, e as palavras de Jesus são palavras para os espíritos imortais. Não foi só para aquele povo que estava lá naquela época. São palavras que podem fazer sentido, muitas vezes, quando a gente chegar no plano espiritual, que muitas vezes a gente está resgatando algo que a gente mesmo planejou, e que muitas vezes a gente pede para passar por uma dificuldade grande, e a misericórdia divina, quando a gente começa a se esforçar, a trabalhar bem, alivia um pouquinho, e muitas vezes a gente ainda reclama. Né? Então, essa palavra é importante. Então, depois que vocês tiverem a oportunidade, olhem e coloquem, se instituam uma palavra, e vocês vão ver se faz sentido. Avancem, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a gente sabe que a justiça de Deus, ela pode até. Ela tem resposta. O problema é que muitas vezes a gente fala, seja feita a vossa vontade. Mas a vossa vontade não é o tempo de Deus, não é o tempo que a gente quer. E muitas vezes, quando não é a resposta, o tempo, do jeito que a gente espera,
muitas vezes nós nos afastamos. E aí, o consolo fica mais difícil. No livro Salão da Terra, do Espírito Mariano, pelo Espírito Chico Xavier, ele faz uma citação também muito importante, que o Sermão da Montanha, e eu digo que não só o Sermão da Montanha, os ensinamentos do Cristo, eles trazem mais desafio do que reconforto. Por quê? Porque Jesus, ele vem trazer nada, ele nos trazer o bálsamo, ele nos trazer. Mas existe uma parte que compete a nós. Por quê? Se você está passando por uma doença, vamos supor que você está com uma infecção, você pode tomar um remédio do ferro. Às vezes você está passando por uma situação que você não atua, se você não muda o ar, aquilo que está te provocando, ou você não age, só cuidar da fé pode não resolver. Então existe uma parte que nos cabe. E esse é um ponto importante para a gente pensar. Seguindo o nosso raciocínio, Jesus tem aquela famosa passagem, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase aqui, ela nos traz muito consolo. Mas o ponto que a gente precisa destacar é que ele está prometendo alívio, o bálsamo. Mas só que ele coloca uma condição: vinde a mim. E será que a gente, de verdade, está indo em direção a Jesus? Porque muitas pessoas confundem. Assim, pode ser até um pouco, né? O fato da pessoa vir numa reunião espírita, numa palestra, numa igreja, não quer dizer necessariamente estar indo em Jesus. Porque a pessoa pode estar aqui em pensamento fora. Ela pode estar adquirindo conhecimento. Mas o conhecimento por si só, será que ele é necessário? Não. A gente pode conhecer todas as obras básicas, todas as obras. Mas se a gente não se transformar, se a gente não, vamos dizer assim, se a gente não implantar o Evangelho no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, vai ser bom. Se a gente não tiver obras, se a gente não tiver frutos, ele mesmo falou que reconhece, né, a árvore pelo fruto. Então, o vinde a mim, porque muitas vezes, tem situações que a pessoa está tão no fundo do poço que ela precisa do mal, precisa da mal, precisa da ajuda. Mas, quantas vezes a gente ouve, se parar no centro, então passe lá por mim. Quem ouviu isso? Aqui isso não deve acontecer. Então, e muitas vezes a pessoa tem a esperança. É importante ter esperança. Mas é importante a gente separar, porque a esperança ela pode derivar de dois verbos. Eu não vou entrar aqui em português aqui, realmente. A esperança ela pode derivar do verbo espera. E pode derivar do verbo esperançar. A esperança, a espera, é quando você fica lá sentado, você se fecha, e fica esperando que Deus vai resolver o que Jesus vai fazer pelo. E você delega, você fica ali parado, esperando que alguém resolva, ou que alguém resolva a situação. E a esperança, se deve esperançar, é aquela que você se levanta, é aquela que você se vê com as pessoas, apesar das dificuldades, para poder ajudar outras pessoas. A gente viu o exemplo da mãe de Jesus, que perdeu o filho, criou uma ONG que começou a mexer, que movimentou para ajudar outras pessoas. Aquilo ali é a esperança, né? A dimensão. Vamos seguir. No livro Contos e Apóstolos, tem uma passagem muito interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler.
Jesus, quando estava naquele movimento de juntar os apóstolos, e que ele começou a fazer aquelas pregações, e que os apóstolos começaram a movimentar, tinha um jovem, dois livros sobre ele. Um jovem que ficou fascinado porque ele queria também ser um discípulo, seguir aquele grupo, seguir Jesus. E ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, mas só que ele era um jovem muito intelectualizado, estudava, tinha conhecimento de filosofia grega, e era assim, diferenciado na época, era, vamos dizer assim, culto, muito inteligente. E ele começou a fazer perguntas para Jesus. Jesus, o reino dos céus, possível. Resumindo, quando chegou a 25ª pergunta, Jesus parou de responder. E aí Jesus parou de responder, botou no ombro dele, falou: busca-me quando estiver disposto a responder. Eu falei, às vezes, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer conhecer, a gente quer saber, quer ter informação, quer conhecer o Evangelho, quer conhecer a doutrina. Mas o videogame, ele está muito ligado à disposição de cooperar. Porque, eu vou falar, tem muita gente aí fora que está no fundo do poço. E a espiritualidade nessa coisa, ela age. Aqui a gente mesmo estudando, a gente tem certeza disso. E muitas vezes, só pelo fato de a gente estar aqui, nessa casa de luz, é normal a gente sair daqui com um pouquinho mais de luz, para favor de uma refletir. A gente está aqui nesse ambiente, com palavra, com espiritualidade. E esse pontinho de luz, ele pode fazer uma diferença. Para muitas vezes a pessoa está no trabalho, está na rua, a espiritualidade vai colocar no nosso caminho. Então, a gente precisa ter essa disposição de cooperar sempre, um pouquinho que a gente tem. Eu nunca pude imaginar que eu poderia estar aqui um dia, estudando, dividindo um pouquinho com vocês. E assim a gente começa devagar, pequenininho, né? Depois a gente vê, a gente está trocando, está se ajudando, e seguindo a vida. E aí, ainda naquela passagem de Mateus, mais sobre vós abandono e aprender com que estudando e de coração. Aí, nesse abandono e a humildade. Nossa, como isso é importante. E se faz essa relação no fundo, né? A gente às vezes se esquece da abandono e da humildade. Às vezes até na casa espírita, para resolver um problema administrativo, que falta dinheiro, que é uma reunião da diretoria, né? Às vezes é acalorada, de opiniões diferentes, humildade. Então, vou aprender comigo. Aí sim, o Kardec, né, que é um professor do Vale, ele sempre sugeriu, né, que a gente tivesse o crime da razão, e ele conseguia obter, juntar outros conhecimentos para dar lógica, a razão, a própria doutrina. E aí, quando eu fiz esse coisa, ele está aprendendo comigo. Aí eu falei assim, como é que a gente pode desdobrar um pouco esse aprender comigo? E aí a gente tem uns pilares da educação que foi divulgado pela Unesco em 2010, que se divide em 4. Né? Você aprender a conhecer. Aprender a conhecer, aprender a fazer, ser e conviver. O aprender a conhecer. Então, hoje em dia, tem tanta forma de a gente aprender, de a gente com a correria do dia a dia, com as dificuldades. E assim, eu trabalho em indústria, né, tenho compromissos. Como é que a gente arruma tempo para cuidar da família, do trabalho, com a extra? Então, assim, eu tive que aprender a né? Estudar de uma forma diferente. Então, melhor. Eu vou para o trabalho ouvindo uma palestra que a gente estava falando, né? Inclusive tem uma palestra sobre esse tema aqui para a que é excelente. Né, o Haroldo, então os palestrantes, tanto recursos, então você bota lá para passar mais rápido. Aí o fulano falou no livro tal, aí você vai lá pesquisa depois. Quando você vê, você já aprendeu de novo.
Então, hoje em dia, a doutrina espírita nos oferece um manancial de informações. Então, não adianta nada, conforme eu falei, nós precisamos aprender a fazer. Então, a gente precisa ter a iniciativa. Né? A gente estava conversando aqui mais cedo, falei, tem um trabalho assim, eu me identifico com o trabalho, eu falei, olha, eu não tenho esse ano de dividir. Tem minhas dificuldades, não sou perfeito, mas a gente vai. Hoje eu sou melhor do que há 5 anos atrás, um pouquinho melhor. Estou me esforçando. Eu falei assim, aqui o público também, e a gente dá uma oportunidade também para o público exercer a qualidade, né? Qualidade de palestra, exercício de português, com fazer aqui. Vocês já vão treinando aí. Aprender a ser. A gente aprender a ser a gente, precisa aprender a ser, né? A gente precisa nos ver seres integrais. Tem nossas dificuldades, limitações, tem nosso tempo, que a gente né? Que a gente tem esse aspecto psicológico, assim. Nós vamos reconhecer as nossas limitações como ser e aprender esse principal, a conviver. Especialmente com aqueles professores de uma ciência, que muitas vezes a gente vive bastante emocionado. Aquela pessoa difícil do trabalho, do familiar. Muitas vezes aquela pessoa que vai nos ensinar a ter paciência. Porque a gente não, vai ser difícil, mas você vai estar lá se esforçando. Eu me esforço, muito. Eu não cheguei onde quero, mas estou me esforçando. O esforço é importante, a vontade do esforço. Porque a gente não tem vontade de esforço, né? É difícil. Seguindo aqui. Ainda mais você vai ter mandamentos, e eu colocarei mais os dará no outro paracleto, que esteja convosco para sempre. Nós temos a certeza, esse paracleto, esse consolador, é a doutrina espírita, nós temos a certeza que Jesus prometeu que enviava para conosco para sempre, que nos ensinaria todas as coisas e que nos faria lembrar de tudo aquilo que nos tem dito. Então, o paracleto, né, a tradução consolador, e que a tradução ao pé da letra também é aquele que foi chamado para estar ao lado. Olhando radical, o significado daquela palavra, não esqueci o nome. Também se chama isso. Opa, passou. Quando vier para aquela que eu vos enviarei. Então, Jesus, isso aqui já era um momento que ele estava já preparando os discípulos por vir. Ele trouxe aqui a mensagem de consolo, de esperança, que ele enviaria esse paracleto, Espírito da verdade. Esse testemunhará no meu espírito. E ele diz aqui, testemunhai também vós. Lembra que a gente falou do testemunhai? Testemunhai também vós. Porque estás comigo desde o princípio. Aí a gente começa a entender, mas como assim desde o princípio? Mas como assim Jesus é o paracleto, foi aquele que foi chamado para estar ao lado nosso? Lá no livro Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, ele narra a história da humanidade do ponto de vista espiritual, e que diz que Deus designou dentro dos espíritos crísticos Jesus para ser o governador espiritual do planeta. Isso há aproximadamente 4, 5 bilhões de anos atrás. Jesus nos acompanha desde essa época, por isso que ele falou, porque estás comigo desde o princípio, né, João, Emmanuel, confirma isso, e a gente entende que esse paracleto, esse consolador prometido, é um espírito de verdade. Nós temos a convicção de Jesus, que por meio de médiuns, espíritos superiores, nos trouxeram todos os ensinos das obras básicas, dos livros complementares, para reforçar de onde viemos, como fazemos aqui, para onde vamos, e reforçar o consolo e a esperança. E aí nessa linha do testemunhar também vós, esse ano o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, completa 160 anos.
Esse livro, quem não leu, recomendável ler. E lá existe um capítulo onde Kardec entrevista algumas pessoas que chegaram no plano espiritual. E é tão legal que, assim, espíritos em diversas situações, por experiências, até espíritos sofredores. E aí eu retirei aqui algumas só para a gente poder refletir junto. Foi na Filipe, Samuel Filipe, um espírito feliz, né? Aqui no capítulo 2. Foi na firmeza de emitir resoluções que havia resignação a fim de sofrer sem queixar ou de viver essas situações. E muitas vezes, a gente, diante da adversidade, a gente muitas vezes se pega nessa questão da reclamação ou se queixa. Então, a reclamação, a queixa é algo que é importante, porque às vezes é necessário, né? Às vezes a pessoa precisa passar de novo pela situação porque ficou reclamando, porque não aceitou com resignação. Então, o testemunho desse irmão aqui, ele nos ajuda a gente nos policiarmos quando a gente começa a reclamar de uma adversidade. Vi muitos amigos aproximando-se de mim, sobretudo que tiveram a satisfação de ajudar, dando boas-vindas ao chegar no plano espiritual. Não dá um sentimento de esperança, de consolo. A gente imagina, a gente chegar lá, a gente não fica com receio, porque a gente vai chegar lá. Se você for recebido por um monte de irmão que você não vai se sentir melhor, se não traz esperança, consolo. Orar sempre ao Senhor para que Ele me liberte do olhar dos homens definitivos. Então, a gente tem hoje, às vezes, é muito comum isso, as pessoas que trazem essas ligações. Né? Então, as relações elas continuam. Meditar sobre a aplicação do que Deus consegue na Terra. Esse aqui. Né? E o próprio Chico Xavier falou que e não só o Chico Xavier, tá? Eu já ouvi um irmão espírita, já foi contado, dizendo assim, né? Aplicação do tempo. Porque assim, a gente precisa se equilibrar, né? O que é tem certo, e Deus é de Deus. Será que a gente está aplicando o nosso tempo e cuidando, preparando, né, o nosso futuro, o amanhã? Então fica a nossa reflexão aqui. Né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem, como outrora, os 3 graus filhos de Israel, trazendo a verdade das trevas. A gente sabe que o cristianismo, ao longo dos séculos, desviou a essência da simplicidade, do amor. Quantas guerras, quantas pessoas foram mortas em nome de Deus? Muitas, milhares, nesse várias trevas, escutaram o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, para ele lembrar os infernos que acima dele botaram a verdade, a Deus bom. Não é aquele Deus que julga um filho que errou por 10 anos, que condena a queimar no fogo eterno, eternamente. Então, que Deus bom é esse que, por um erro de 10 anos, condena um filho a pagar uma pena eterna, que é infinitamente desproporcional? Se hoje nem o pior dos juízes aqui aplica uma pena desproporcional, infinita, que dirá Deus que é bom? Então, essa lógica que o Espiritismo vem trazer e dissipar as trevas, ele veio trazer essa imagem de Deus. De novo ele diz aqui, o Espírito de Verdade, no capítulo 6, 25 do Evangelho segundo o Espírito, aí está em amém. Venha destruir e consolar os povos deserdados, venha dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, e chorem por conta da doença sagrada do Deus, mas que esperem, que tenham o esperem de ter esperança. Não esperar a é esperar, tendo esperança, se movimentando, esperançar, se juntando com as pessoas, trabalhando, ajudando. Porque essa é a vida abundante que Jesus falou. Eu lembro que eu não esqueço, eu estava
vamos mostrar um depoimento da esposa da Heráclito Carlos. Ela falou assim: o meu esposo, ele transferiu. Quem morreu fui eu que fiquei aqui. De tão triste que ela ficou desalentada. Ela parou. Então, um ponto de vista que a gente precisa pensar se faz sentido, morte é inércia, é parar. Isso é morte. Vida é movimento, é doação, é caridade. Essa é a vida que Jesus falou quando ele fala vida abundante. E ele fala no verso que meu Pai é aqui, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, que é mortos e na carne. Enquanto não existe a morte, vos socorrai mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, orai a igreja, porque a morte é a ressurreição. A doutrina espírita vem nos dar essa certeza. A gente viu alguns depoimentos e a gente vê, né, por exemplo, aqui no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, né, os trabalhadores lá no plano espiritual socorrendo aqueles irmãos que estão em situação de sofrimento. A gente vê na reunião dos benfeitores, eles fazem mensagens de esperança, de consolo. E, por outro lado, a gente também tem a oportunidade, no reunião mediúnica, de ajudar os irmãos que estão no plano espiritual e que estão desorientados. Muitos deles religiosos, mas que não entenderam a mensagem de Cristo. Ou conhecem, mas ainda não plantaram dentro de si. E aí, tem uma passagem aqui no livro Boa Nova, quem não leu também vale a pena ler, que foi um diálogo entre Jesus e Bartolomeu, um dos discípulos. Bartolomeu era um discípulo que vira e mexe, Jesus pegava ele de cabeça baixa, acabrunhado. E certo dia ele estava na casa de Simão Pedro e ele percebeu que Bartolomeu estava naquele dia de cabeça baixa. E aí ele foi lá na sua tração mundial, vale a pena ler, é muito legal, é muito algo que não dá para a gente, né? Essas passagens de Jesus são pérolas. Que você, assim, a sugestão, assim, não leia. Para, estuda, leia com calma, leia com volta, e busca a essência. E agora você começa a ver Jesus dele. Quando você vê a mensagem, você vai responder para você mesmo se é Jesus que falou mesmo. E um dos pontos que Bartolomeu perguntou para Jesus, não se deixar a tristeza não perdemos o gente amado. Jesus respondeu para Bartolomeu: mas quem estará bem-vindo, se Deus ao Pai de todos nós? Se os que estão sepultados na noite vão divulgar o dia da hora da redenção, por que lamentar em desespero? O amigo atirou os pecados do Todo-Poderoso. A tristeza, chorar, normal, somos humanos. Em desespero. E a gente entende da doutrina espírita que quando tem desespero, faz mal, prejudica tanto nós, quanto ficamos, e também tem empatia. Se coloca no lugar disso. Se a gente imaginar, se a gente empatia, aquelas pessoas que a gente não vão parar, vão sofrer. Você ia ficar feliz, você ia ficar bem. Não. Empatia. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser o semeador de paz e de alegria. Eu fiquei pensando, eu falei de novo. Vamos ler junto. Todo discípulo tem de ser semeador de paz e de alegria. Aí a gente vê, né, política recentemente, a situação difícil que está tendo. A gente tem alguns irmãos que são mais engajados, né, nessas questões. E que está vendo, e eu não estou aqui tomando partido, tá?
Mas muitas vezes as pessoas que são espíritas cristãos eles não estão semeando menino, não estão ensinando pais. Olha que a gente tem que se posicionar. O próprio Kardec fala que a gente precisa, né, participar da sociedade. Mas participar sempre não faz o bem. Essa passagem aqui, eu adoro, eu sempre falo, tenho que falar de passagem. Né? Porque assim, lembra que a gente falou do desafio? Os ensinamentos de Jesus, eles trazem bálsamo, consolo, mas traz também um desafio, uma parte que cabe a nós. E essa mulher, né, que foi flagrada na Bíblia, né, vocês lembram? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, levanta, vai, não pegue mais, que algo não te aconteça. Então, ele colocou um desafio para ela. Ele consolou, ele ajudou e botou um desafio. Só que o que aconteceu? Esse livro, Pelos Caminhos de Jesus, Vox da Comédia 3, também é um livro de boa nova. Tem essas passagens do livro. Esse livro lá, que essa mulher, eu já contei aqui, mas me perdoe, eu vou repetir, né? Essa passagem aqui. A mulher ela ficou tão desorientada. Imagina, ela está sendo morta, lapidada, e ela, na sociedade, as pessoas ainda olhavam, ela estava tudo desorientada, subitamente estava numa casa, ainda na vizinhança. E ela foi procurar ele nessa casa à noite. E quando ela se deparou com Jesus, ela caiu em joelho, em prantos, e começou a passar um diálogo com Jesus. E nesse diálogo, ela falou: Senhor, peço um roteiro, uma lâmpada acesa de esperança para prosseguir. Eu estou no seu negócio. Você imagina. Então ela foi falar: um roteiro, prosseguir. E o que Jesus falou para ela? O arrependimento, a ciência e a confiança em Deus serão providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação. Ele colocou um desafio, né? Então, se a gente está passando por um momento difícil, né? Às vezes de ressurgimento, né? Arrependimento, paciência, confiança em Deus. Arma-te de humildade e confia na manhã. Assim, busca a oportunidade de reparação. E o livro narra que ela seguiu, ela começou a trabalhar, tipo na casa do caminho, na casa de atendimento aos necessitados, e fez um trabalho belíssimo. Eu não vou também funcionar, mas vale a pena ler. Fica o spoiler para vocês verem lá o desfecho dessa história aqui, que é lindíssima. Mas esse é o desafio. Maria Madalena, lembra Maria Madalena? Que era desviada, aquela sede de amor que ela tinha, ela foi buscar o Cristo, e o Cristo falou, colocou o desafio para ela, para que ela se doasse, para que ela ajudasse as pessoas, e ela foi ajudar os leprosos, e a partir do plano espiritual, ela também, no livro da nova, foi recebida por Jesus, apesar dos desvios, porque muito ela amou. Né? Jesus, ao receber ela no plano espiritual, falou: passe pela porta estreita, por muito deles amados. Apesar do que ela fez. A outra passagem também, que é sempre importante a gente lembrar, o cego de Jericó, Bartimeu, em que ele estava à margem do caminho, né, diz a passagem, e ele, ao perceber que Jesus estava chegando ali nas redondezas, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele começou a gritar, ele gritava mais alto, e aí Jesus, ao perceber a disposição, porque Jesus ele sondava, né, a mente de cada um, e tem percepção. E ele falou: mandou chamar, traz ele, filho de mim, traz ele aqui. E ele, ao chegar diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Imagina se Jesus chegasse para nós hoje, para você, e falasse assim: o que queres que eu te faça? O que a gente pediria para ele?
O que ele perguntou? Que eu veja. Que eu veja. Mas Jesus sabia que não queria só enxergar. Sabia da predisposição dele, né, em seguir, de chegar a ele. Né? E ele, levanta, vai, a fé te curou. E ele passou, na árvore do Cristo, ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Porque Jesus sabia da intenção dele. Então, qual é a nossa intenção? Será que a gente quer conhecer um pouco mais do Evangelho, da doutrina espírita? Ou a gente quer ver? A gente quer seguir Jesus pelo caminho e ser de fato um discípulo. Essa passagem aqui, tem um ensinamento aqui precioso. Você lembra da Santa Ceia, em que de repente Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, que era aquele mais enérgico, mais questionador, que tinha um relacionamento próximo de Jesus, começou a questionar: mestre, mas quem deveria estar lavando os pés aqui era a gente que deveria lavar o seu, não o seu nosso. E aí ele fala: o que Jesus falou a Pedro? Se já sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Se já sabeis essas coisas, bem-aventurados, ou seja, nós vamos seguir, nós vamos avançar, nós vamos marchar, nós vamos seguir adiante, nós vamos evoluir se a gente fizer. Essa é a mensagem de Jesus. Dá um exemplo. O mestre se fez menor para servir os demais. Então, que a gente possa nos espelhar nesse exemplo, poder servir e aproveitar o nosso tempo e as oportunidades que a gente tem de ajudar. E às vezes, não precisa nem falar nada, muitas vezes a gente só dá ouvido. Uma pessoa quer falar, quer desabafar, você dá ouvido. Então, às vezes é uma prece. A gente pode ajudar de tantas formas. Que a gente vai se surpreender se a gente está atento, se a gente está disposto a fazer o enviamento. Então, que a gente possa refletir nessas palavras, seja agradecido, né? Paulo, uma comunidade de trabalhar com os feitos. Jesus agradecer significa aplicar prolevoramente das vezes possíveis ao próximo, não possível. Essa é a melhor forma de a gente agradecer por esses ensinamentos, essa dedicação. E para finalizar, Maria, lá, após aquele momento de dor intensa que ela passou, vendo o filho passar pelo professor, ela não parou, ela seguiu a vida abundante. Ela se dirigiu para ele, fez o bico individual, começou a ter dois pobres, isso para ela dentro de uma roda. Certa vez, chegou uma pessoa com um sofrimento intenso, falou: minha mãe, como posso vencer as minhas dificuldades? É tão difícil. O que Maria respondeu para ele? Isso também passa. Só o de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas mãos com realização da difícil. Então, não adianta só o conhecimento. Nós precisamos trazer, edificar o reino de Deus dentro de nós, através das ações, através do pensamento e através do amor ao próximo. Esse é o caminho. Então, que essas reflexões vocês possam avaliar, ver o que faz sentido e aquilo que puder ser aproveitado, que a gente possa tirar proveito, que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. Muito obrigado a todos. Agradecemos. Agradecemos por você compartilhar conosco esse estudo belíssimo. Agradeço bastante.